O clã de Raul. Em meados dos anos 1980, paralelamente à função de guarda-costas, terminei meus estudos superiores na escola do MININT, com oficiais provenientes de diferentes regiões militares do país. No programa dessa formação continuada, havia cursos de História Política, Direito Criminal, Psicologia e Contra-Espionagem. Um dia, no fim de uma aula dedicada ao recrutamento de agentes estrangeiros, um aluno oficial, lembro seu nome, Roberto Dobão, veio me procurar para anunciar que Ramon Castro queria falar comigo em particular. Desconcertado, perguntei: Ramon, o irmão do comandante em chefe? Em pessoa. O aluno explicou então que trabalhava no Plano Especial de Vale de Picadura, uma fazenda agroindustrial dirigida justamente pelo irmão mais velho de Fidel. Quando Ramon ficou sabendo que o oficial Dobão fazia aulas com o guarda-costas de Fidel, pediu-lhe que se aproximasse de mim com discrição. Fiquei ao mesmo tempo surpreso e intrigado com o pedido, mas aceitei vê-lo. Alguns dias depois, aproveitando uma folga, Dobão e eu nos pusemos a caminho de Vale de Picadura, 50 quilômetros a leste de Havana. Ramon é o outro irmão de Fidel. Eles têm quase a mesma idade. Ramon é 2 anos mais velho que Fidel. A mesma estatura, acima de 1,90 m. A mesma barba. Em suma, se parecem fisicamente, mas as semelhanças param por aí. Totalmente desinteressado por política, o mais velho dos Castro nunca ocupou cargos do governo. Guarrijo, camponês de alma, dedicou sua tranquila vida à agricultura. Primeiro recuperando a grande propriedade do pai, Ángel Castro, na região leste do país, ao lado de Santiago de Cuba. Depois, como alto funcionário do Ministério da Agricultura e, por fim, como diretor do Plano Especial de Vale de Picadura, uma das principais fazendas industriais do estado, que produzia essencialmente sucos de frutas e leite. Eu a tinha visitado várias vezes com El Comandante, pois Fidel gostava de verificar o progresso da revolução no âmbito agrícola, em que se considerava um especialista. Saindo de Havana, levava-se quase 1 hora para chegar ao local. Assim que desembarcamos, Ramon desceu de seu gabinete e me levou para conversar em particular à sombra de uma mangueira. Senti-me estranho por estar com o irmão de Fidel sem ele. Ramon estava visivelmente preocupado. Obrigado por ter vindo, Sanches, disse aquele camponês que tinha um aperto de mão mais firme que o de Fidel. A seguir, expôs o motivo de seu tormento. Veja bem, estou tentando falar com meu irmão há meses, mas é impossível. Não sei o que está acontecendo. Deixei mensagens em todos os lugares, inclusive no palácio. Ninguém responde. Preciso muito falar com ele. Você poderia mencionar o meu caso a ele? É claro, senhor. Prometo fazer o possível, disse, tratando-o com formalidade,
pois não costumava ser informal com ninguém, muito menos com personagens oficiais, e Ramon era um deles. No dia seguinte, ao meio-dia, quando chegamos ao palácio, aproveitei o fato de ser o único no elevador com El Comandante para mencionar o caso de Ramon. Comandante, ontem estive em Vale de Picadura e encontrei seu irmão muito abalado, muito triste. Creio que gostaria de falar com o senhor. Eu sei. Estou a par, Sanches. Não se preocupe, vou falar com ele. Respondeu-me Fidel, encerrando a conversa. Ignoro o que Ramon tinha de tão importante para falar com o irmão, mas, em todo caso, fiquei sabendo que Fidel levou em conta minha mensagem. Alguns dias depois, meu colega de classe, que tinha se aproximado de mim, veio me agradecer infinitamente em nome do mais velho dos Castro. A história se encerrou aí, mas esse episódio continua me intrigando. Onde já se viu passar por um terceiro para falar com o próprio irmão? Uma coisa é certa: ao longo de toda a vida, El Comandante fez pouco caso da família, tão extensa quanto desconhecida. Ángel Castro, 1875-1956, e Lina, 1903 a 63. Um proprietário de terras e sua jovem empregada, com quem casou em segundas núpcias, tiveram 7 filhos. Angelita, nascida em 1923. Ramon, 1924. Fidel, 1926. Raul, 1931. Juanita, 1933. Enma, 1935. Agustina, 1938. Com Angelita, a primogênita, morta em 2012, de quem Fidel era bastante próximo, os laços eram cordiais, mas nada além disso. Juanita? Que se vaya al carajo. Poderia ter dito El Comandante sobre a irmã solteira, de quem nunca falou na minha frente. Em 1964, ela fugiu de Cuba, aos 31 anos, para se instalar em Miami, de onde muitas vezes denunciou o comunismo, o castrismo e o totalitarismo. Fidel riscou seu nome da família. Era como se não existisse. Ele também nunca foi de se encontrar com Enma, por um bom motivo. Ela passou a maior parte da vida no México, onde se casou com um empresário mexicano nos anos 1950. A discreta e religiosa Agustina, casada por muito tempo com um pianista hoje já falecido, também viveu sempre distante do irmão ilustre. Na verdade, Raul, que é 5 anos mais novo que Fidel, é o único realmente próximo. E isso apesar das profundas diferenças de caráter. Na infância, Ramon era plácido, Fidel rígido e Raul brincalhão. Resumiu um dia a irmã Juanita. Raul tinha muitos colegas e amigos. Fidel, pelo contrário, era solitário, autocentrado, egoísta. Outra diferença. Segundo um rumor bastante difundido em Cuba e nos Estados Unidos, e de acordo com alguns biógrafos de Fidel, ele e Raul não teriam o mesmo pai biológico. O ministro das Forças Armadas
revolucionárias seria o filho bastardo que Lina teria tido com um comandante do posto de guarda de Biran, a aldeia natal dos Castro. Será verdade? Não faço a menor ideia. A única coisa que posso dizer é que Raul não se parece, em absoluto, com nenhum dos dois irmãos mais velhos. O mais novo, Imberbe, tem os olhos puxados, o que lhe valeu o apelido de El Chino, o chinês. Por outro lado, sua semelhança com a irmã Juanita, exilada em Miami, nascida 2 anos depois, é evidente. Ou Juanita também é filha ilegítima, ou tudo não passa de maledicência. Outra coisa, porém, é certa. Desde a infância, Fidel e Raul são unidos como unha e carne. O segundo seguiu o primeiro em todas as suas aventuras. Desde o ataque à caserna Moncada em 1953 até o topo do poder. Para Raul, Fidel era uma espécie de pai substituto, talvez porque o verdadeiro pai, Ángel, patriarca severo, originário da Galícia, Espanha, fosse o homem distante e violento descrito em algumas biografias. Fidel também era um pai severo, mas um pai que Raul respeitava e admirava, idolatrava. O fato era que El Comandante tinha todos os talentos que ele não tinha: carisma, agilidade intelectual, visão política, força de persuasão, facilidade para falar, dom para a comunicação. Ao longo de toda a vida, Raul viveu sob a influência de Fidel. Na Sierra Maestra, fez de tudo para provar seu valor, sua coragem e ganhar a estima do irmão. Segundo os historiadores, ele executou traidores e inimigos de próprio punho e presidiu pelotões de fuzilamento sem demonstrar qualquer emoção. Assim, Raul teria muito mais sangue nas mãos do que Fidel. Seja como for, tinha uma natureza tão repressiva quanto ao do líder máximo, se não maior. Na clandestinidade, seu zelo foi recompensado. Em 1958, Fidel considerou Raul apto para o comando de um fronte, na mesma posição de Che Guevara. Ele confiou ao irmão a abertura de uma nova frente de guerrilha, a Segunda Frente Oriental Franc País, situada a leste, na direção de Santiago. Raul se saiu muito bem. Na escola, aluno medíocre, que se tornou uma personalidade bastante taciturna na idade adulta, esse amante das brigas de galo. Uma atividade então em voga, mas hoje proibida. Se destacou no campo de batalha. Duro e dogmático, metódico e organizado, foi ali que obteve seus galões de futuro ministro das Forças Armadas Revolucionárias, cargo que ocupou por 49 anos, até 2008. Em relação a Fidel, Raul era de uma lealdade absoluta. Também era a única pessoa no mundo em que El Comandante confiava 100%. Os dois se completavam. Quando se tratava de anunciar uma boa notícia, por exemplo, como a promoção de novos dirigentes, era sempre o número 1 que se encarregava. Mas quando era preciso destituir um oficial e criticá-lo em público, era o número 2 que tomava a palavra. Para o público,
eram o policial bom, policial mau. Mas, na verdade, os dois concordavam em tudo. Falavam-se todos os dias por telefone, viam-se várias vezes por semana. E, o que não era anódino, um não perdia por nada no mundo o aniversário do outro. Devido às inúmeras visitas de Raul ao Palácio Presidencial, tive muitas oportunidades de observar a relação entre os dois irmãos. Seria um erro minimizar o papel histórico de Raul. Sob Batista, ele foi o primeiro a frequentar o movimento comunista cubano. Depois, apresentou o argentino Ernesto Che Guevara ao irmão mais velho. Além disso, muitos consideram Raul o verdadeiro arquiteto do sistema castrista. De fato, diferentemente do irmão, visionário, enérgico e impulsivo, mas totalmente desorganizado, Raul era um organizador sem igual. Sua grande obra, a metódica transformação de um movimento de guerrilha em um exército de profissionais capaz de se projetar para além dos mares e vencer um exército estrangeiro, como foi o caso em Angola. Intransigente, foi ele também que impôs à instituição militar uma disciplina de ferro. Por fim, foi ele que organizou a posse pelos militares de 60% a 70% da economia nacional, inclusive do lucrativo setor de turismo. Dirigido por generais raulistas, a holding Gaesa, Grupo de Administração Empresarial S.A., controla dezenas de grandes empresas em todos os campos. Cimex, imobiliárias, bancos, restaurantes, postos de gasolina, supermercados e mais de 200 lojas. Kubanacan, turismo. Gaviota S.A., hotelaria. Serviço Automotriz S.A., locação de veículos para turistas. Agrotex, agricultura. Sermar, estaleiros navais. Geocuba, cartografia, etc. À sombra, Raul era, portanto, uma engrenagem essencial do sistema. Mesmo assim, o número 2 da revolução não tomava nenhuma decisão, nem mesmo a mais insignificante, sem consultar o número 1. Uma vez, viu no gabinete de Fidel fazendo o irmão validar a escolha das novas fardas que vestiam o exército de terra. A submissão de Raul, na época, se manifestava inclusive nas relações conosco, os guarda-costas do irmão. Ele sabia muito bem que representávamos a estrutura mais importante no organograma do poder. O ministro das Forças Armadas Revolucionárias nos tinha em tão alta conta que, quando chegava a um local público onde Fidel já se encontrava, dispensava sua própria escolta para se colocar diretamente sob nossa proteção. Além disso, não admitia que ninguém, nem mesmo um ministro ou um general, se opusesse a qualquer ordem dada pela escolta de Fidel. Quando um de nós pedia a um oficial, de qualquer patente, que se afastasse para dar passagem, era melhor que este obedecesse sem reclamar. Caso contrário, Raul, que o estaria vigiando de canto de olho, o marcaria imediatamente na memória para sua infelicidade.
Também observei que, durante as recepções oficiais no Palácio Presidencial, às vezes ele mesmo chegava a fazer o policiamento, quando achava que havia gente demais ao redor de Fidel. Dirigia-se individualmente a alguns, inclusive ministros, para lhes dizer que era o momento de darem um pouco de ar e espaço ao irmão. E depois de afastar os inconvenientes com discrição, virava-se para nós, os oficiais de segurança, um pouco como se buscasse nossa aprovação. Em público, Raul aparentava ser um homem cordial, afável, acessível. Apreciador de vodka gelada, esse grande bebedor também era festeiro, amante de piadas e, segundo alguns, dotado de um verdadeiro senso de humor. Claro que tudo isso não passava de uma fachada. De minha parte, sempre o achei rígido, inflexível, quase antipático. Politicamente, era um estoico com tendência para a repressão. Aliás, depois que sucedeu ao irmão à frente do Estado, as brutalidades da política não diminuíram, longe disso. Ao contrário daquilo que o regime conseguiu habilmente instilar na opinião pública mundial. O humor de Raul? Ele geralmente estava indisposto. Ainda posso vê-lo, no início dos anos 1990, correndo ao aeroporto para saudar El Comandante ao pé do avião, como sempre fazia quando este viajava para o exterior. Durante essas viagens, uma parte da escolta de Fidel ficava em Cuba. Certa vez, estávamos embarcando quando o número 2 disse ao número 1: Não se preocupe com a escolta. Darei o que fazer aos que ficarem. Comigo, nada de férias. Enquanto as portas do Ilyushin se fechavam atrás de nós, pensei: que imbecil. Aparentemente, ele não sabia que a escolta de Fidel raramente ficava ociosa. Quando El Líder Máximo ia para o exterior, não apenas os guarda-costas continuavam o treinamento normal, como também aproveitavam para realizar tarefas suspensas, como a limpeza do armamento, a manutenção dos veículos, a verificação das condições do material a ser utilizado em caso de guerra, a passagem em revista dos abrigos antiaéreos e vários outros trabalhos. Mas há uma coisa que não se pode tirar de Raul: seu senso de família. Foi ele e mais ninguém quem acolheu na própria casa Fidelito e Jorge Angel, os primeiros filhos do irmão, o legítimo e o ilegítimo. Quando percebeu que eles não eram bem-vindos em Punto Cero, na casa de Dália e Fidel. E foi ele quem sempre fez com que a primeira mulher do comandante, Mirta Dias Balart, que vive na Espanha há 50 anos, pudesse vir à ilha para manter contato com o filho Fidelito. Nos Castro, o paterfamilias era Raul. Aos domingos, com frequência, ele e a mulher Vilma organizavam grandes churrascos, dos quais participavam filhos, netos, primos e primas, irmãos e irmãs. Algumas vezes Fidel se juntava à família. Apesar de não ficar muito, essas reuniões davam às suas irmãs raras ocasiões de vê-lo. O lugar era agradável. Depois de morarem num prédio de 4 andares no bairro de Nuevo Vedado, Raul, Vilma e todo o clã se mudaram para perto da casa de Fidel e Dália.
em La Rinconada. Antes da Revolução, era uma propriedade que pertencia a um rico negociante de café. Localizada na rua 222, num grande terreno arborizado, embelezada por uma vegetação luxuriante, ela dispunha de duas instalações esportivas de primeira, um campo de beisebol e outro de frontênis, uma variante da pelota basca jogada com raquetes de tênis e praticada essencialmente no México, na Espanha e na Argentina. Uma palavra sobre Vilma Spin. Raul a conheceu na guerrilha, quando tinha 27 anos. Militante antibatista desde a primeira hora, mulher corajosa e bonita. Ela logo se interessou por aquele homem um ano mais novo. Depois do triunfo da Revolução, eles se casaram. A cunhada de Fidel se tornou então uma das figuras femininas mais emblemáticas da Revolução, ao lado de Célia Sanches, a assistente e amante do comandante. Colocada à frente da Federación de Mujeres Cubanas em 1960, ela assumia o papel de primeira-dama quando Fidel achava necessário aparecer publicamente ao lado de uma mulher. Sorridente, graciosa, radiante, Vilma cumpria perfeitamente sua missão. Mas as aparências enganam. Ela também tinha uma segunda personalidade. Durante o processo do General Ochoa, em 1989, de quem ela e Raul eram amigos íntimos, foi ela quem, diante do Conselho de Estado, do qual fazia parte, pronunciou com voz firme as terríveis palavras: que a sentença seja executada. Qual era a sentença? A pena de morte. O compromisso com a verdade me obriga a dizer, porém, que na intimidade, Vilma era uma excelente mãe de família, devota ao marido, atenciosa e disponível aos 4 filhos: Débora, Mariela, Alejandro, Nilzita, 3 filhas e um filho, ao contrário dos descendentes de Fidel e Dália. Isolados da vida pública, todos os filhos de Raul, com exceção da mais jovem, se engajaram na vida da cidade. Quem sabe se não terão um papel de destaque depois da morte do pai e do tio? Conselheira no Ministério da Educação, a primogênita Débora, nascida em 1960, foi casada por muito tempo com um homem-chave do poder, Luiz Alberto Rodrigues Lopes Callejas, pai de seus 2 filhos e membro do Comitê Central do Partido Comunista. Esse general de brigada era o presidente executivo da holding Gaesa, que controlava a essência da economia cubana. Nessa qualidade, ele conhecia melhor que ninguém os segredos das engrenagens financeiras do regime. Dizem que teria se divorciado a pedido de Débora, que não aguentava suas repetidas infidelidades. Não sei se é verdade. Em todo caso, o filho deles, Raul Guillermo, apelidado Raulito, hoje é o guarda-costas pessoal do avô. Nascido em 1984 e apelidado El Cangrejo, o caranguejo, devido a uma malformação num dos dedos, ocupa ao lado de Raul o lugar que eu ocupava ao lado de Fidel. Ele, pelo menos, não corre o risco, a priori, de ser atirado na prisão, como eu fui.
Mariela, a segunda filha, era mais brilhante que a irmã. Nascida em 1962, dirigiu por muito tempo o Centro Nacional de Educação Sexual, CNESEX. Militante a favor do casamento gay, essa sexóloga de ideias progressistas desde sempre participou de conferências internacionais sobre o direito dos homossexuais, o que lhe garantiu uma visibilidade mundial. Ela introduziu a perestroika na minha família, brincou Raul a respeito do estilo de vida burguês boêmio da filha. Em fevereiro de 2013, Mariela Castro fez sua entrada no parlamento cubano como deputada, sem dúvida desejando desempenhar um papel no pós-Raul. Mariela sempre esteve às voltas com a política. Antes de casar com o fotógrafo e empresário italiano Paolo Titolo, seu atual marido, viveu com Juan Gutierrez Fishman, com quem teve uma filha. Já falei sobre ele. Membro fundador do grupo armado chileno FPMR, instalou-se em Cuba depois do golpe de Estado de Pinochet, em 1973. Formado militarmente em Punta Cero de Guanabo, foi um dos artífices do famoso atentado contra o general Pinochet, em 1986. Também foi um dos principais acusados no atentado contra o senador chileno Jaime Guzmán, favorável a Pinochet e morto em 1991. Apesar das negativas do governo, Gutierrez Fishman, que oficialmente nunca foi encontrado, vive dias tranquilos em Cuba. Depois de Débora e Mariela vem Alejandro, homônimo de um dos 5 filhos de Fidel e Dália. Nascido em 1965, hoje coronel do Ministério do Interior. É um dos conselheiros mais próximos do pai na qualidade de diretor da Coordenação de Informação entre os 2 ministérios mais importantes do país, o MINFA, Defesa, e o MININT, Interior. O que equivale dizer que está na interseção de todos os segredos detidos pelos diferentes serviços de espionagem cubanos. Lembro dele como um garoto hiperativo. Quando comecei a trabalhar para Fidel, ele tinha 10 anos e nós, da escolta, o chamávamos de El Loquito, pois brincava ruidosamente no pátio da casa onde a família de Raul vivia na época. Passava a toda velocidade de patins, bicicleta ou numa moto elétrica, quase derrubando quem estivesse por perto. Depois o perdi de vista. Ele voltou à tona em meados dos anos 1980, quando fiquei sabendo que tinha integrado o corpo expedicionário cubano que combatera na Angola. Mais tarde, retornou da África sem um olho, devido a um acidente acontecido fora das zonas de combate. Aquilo lhe valeu o apelido de El Tuerto, o zarolho. Depois, em novembro de 2012, liguei a televisão em minha casa em Miami e quem apareceu na tela? O zarolho. Em seus primeiros passos na cena internacional, aquele diplomado em relações internacionais tinha ido a Moscou apresentar a edição russa de seu livro Império del Terror, peroração contra os Estados Unidos. Entrevistado em espanhol por uma emissora russa, não posso dizer que tenha enchido a tela.
com sua elocução monótona e seu ceceio marcado. A falta de carisma e a dificuldade de eloquência eram tão evidentes quanto em seu pai. Mesmo assim, nada indica que isso o impedirá de ir longe. O coronel Alejandro Castro Espín tinha a fama de acumular dossiês comprometedores capazes de acabar com muitos. Impiedoso, mandou, ao que parece, prender o companheiro da própria irmã Nilcita, envolvido num caso de corrupção. Tenho curiosidade em saber se Alejandro utiliza as mesmas técnicas do tio Fidel para comprometer, manipular e chantagear os inimigos. Escutas telefônicas e vídeos secretos das brincadeiras sexuais de diplomatas estrangeiros nos hotéis de Havana. Suponho que sim.